Hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa algo que aconteceu no consultório, vem acontecendo algumas vezes e eu achei que pode ter alguma importância e a gente vai discutir isso aqui hoje. É o seguinte: há algum tempo atrás, numa consulta, uma mãe me referiu que o filho tinha ganho um cachorrinho e que ele estava bem mais feliz, bem mais alegre e adaptado com o novo amiguinho dele dentro de casa. Eu não dei lá muita... Na realidade, eu não dei, eu não foquei isso assim como uma coisa importante. E aí, outra mãe, algum tempo depois, não muito tempo depois, também me referiu à mesma coisa. Tinha um cachorrinho e a criança estava com um grau de humor melhor, estava mais feliz. Isso repetiu novamente e aí na terceira vez eu comecei a prestar mais atenção, né, nessa possibilidade de que um animal de estimação pudesse ter alguma interferência. Aí comecei a focar mais a minha atenção nisso e inclusive perguntar a algumas mães se elas tinham e como era essa interação. Depois desses três, eu passei então a sugerir de uma forma direta, assim, uma sugestão, e fiz isso para observar em 5 mães. Sugeri a 5 mães que elas conseguissem um cachorrinho, um animal. Normalmente um cachorro, pode ser um gato, mas o gato a mãe sempre resiste mais, porque talvez o mais adequado seja realmente o cão. E sugeri para 5 mães que fizesse esse teste, essa observação. Dessas 5 mães, 2 me deram feedback, me deram retorno logo depois, não demorou muito. E interessante é que uma delas, inclusive, falou que realmente fez essa pontuação de que realmente a criança estava com um humor mais elevado, ele estava mais feliz, ele passava mais tempo, né, com esse cachorrinho. Esse especificamente ele já ganhou um pouquinho maior, já não foi tanto o filhotinho, já foi um pouquinho maior. E uma coisa interessante que nessa conversa ela ressaltou é que esse filho dela ainda está nas fraldas, ele ainda não tem o domínio, como diz assim, não saiu das fraldas, ainda usa a fralda no dia. E ela estava ensinando o cachorrinho lá, treinando o cão a fazer o cocô em determinado canto lá de uma varanda que ela tinha. E aí ela trouxe o seu filho para esse ensinamento, essa participação, ou seja, ela estava em processo de participação da criança, ensinando junto à mãe, ensinando o cachorrinho o local certo de fazer cocô, e aproveitou para que a criança também engajasse nesse ensinamento do cachorro e automaticamente ela acha que isso pode servir para um treinamento para ele. A minha opinião a respeito. Pode ser feito isso? Eu acho que pode, a gente vai testar, você pode ter a opção de testar se você já não tem, né, esse animal. Eu passei a pensar sobre isso, assim, como o fato, claro que você, quem tem filho sabe, quem já teve animal sabe, quem gosta de animal sabe que realmente você tem uma afetividade, você melhora o seu humor. E eu estava trabalhando, pensando o que é que isso poderia acrescentar e como poderia acrescentar. E uma das coisas que é possível que ocorra é que, se nós estamos pretendendo numa criança, em qualquer criança, mas o meu foco aqui é com a criança com autismo, que está dentro do espectro, que ele melhore as suas emoções, que ele melhore o seu humor, que ele se sinta mais feliz. Porque nós temos um cérebro extremamente mais sensível.
Então, pequenas coisinhas que no irmãozinho não acontece nada, nele aumenta mais essas emoções negativas, o que faz abaixar o seu grau, o seu nível de humor. Então, tudo que você fizer, eu sempre falo isso, que melhore a qualidade de vida dele, mas que melhore as suas emoções, que ele fique mais alegre, que ele solte mais um sorriso, que ele se sinta mais feliz, evidentemente que esse nível de humor, esse nível de satisfação do emocional vai crescer e isso vai ajudar na terapia dele. Eu acredito que sim. Então, provavelmente, quando você está em contato com um animal doméstico, com um animal de estimação, e normalmente o cachorro que tem uma afetividade muito grande, e quando há essa relação de troca de afetividade do ponto de vista positivo, provavelmente melhora o humor, pode ajudar a regular mais esse cérebro e ter um efeito positivo. A pergunta é, eu orientaria, a essa altura eu tenho um pouco estudo de caso, mas eu acho que vale a pena se fazer um teste. Você tem como observar, você vê o antes e vê o depois, e ver se a presença do animal de estimação, do cachorrinho normalmente, se ele está beneficiando, fazendo com que melhore a alegria dessa criança, porque é um sinal de que a criança está, um sinal de que ela está bem, é exatamente o nível de humor. Quanto mais alegre, mais sorridente, mais comunicativo ela esteja, é porque ela está melhorando do seu quadro, do distúrbio, do seu quadro de comunicação. Então, vale a pena fazer o teste? Vale. Agora, como qualquer coisa, eu tenho que ressaltar que a mãe está disposta a abrir mão de algumas coisas em favor de outras coisas. Então, a gente sempre que vai fazer alguma coisa, você vai perder alguma coisa. Perder, não gosto desse termo, mas você vai desfazer alguma coisa para fazer outra. Então, muitas vezes, você tem que fazer uma escala de valores. Por exemplo, você vai ter mais trabalho, você vai ter mais alguém, vai custar mais algum dinheiro, você vai ter mais alguma despesa, que você pode chamar isso de investimento. Você vai ter mais trabalho, você vai ter mais alguém para desarrumar a sua casa. Então, você tem que ponderar todas essas coisas para ver se vale a pena. Eu acho que sempre que as mães acrescentam alguma coisa que vá facilitar a vida, que vai melhorar a vida, vale a pena. Então, você tem que ponderar tudo isso, medir tudo isso. E aqui vai uma coisa, não vale você ter uma casa, botar o cachorrinho lá amarrado, como eu já vi isso em algumas casas, amarrado lá no quintal ou preso lá no canil. Isso não funciona. A intenção não é essa. Então, se você for fazer esse teste, você vai ter que ter um animal pequeno, né, que seja fácil de trabalhar com ele, que não esteja muito pelo. Você vai escolher uma marca, não, uma espécie que seja adequada para o tamanho da sua casa. Tem que permitir essa acessibilidade do animal à sua casa. Ele vai poder subir no sofá, você vai saber que ele vai lamber o braço, o pé do seu filho, desde que ele esteja bem cuidado, isso não vai trazer problema. Então você tem que ter o acompanhamento médico veterinário do seu animalzinho, com vacinas, com vermifugação, todos esses cuidados. Então você tem que estar disposta a fazer esse investimento, porque você vai já contar com isso. Tem que haver afeto, né? A pessoa tem que gostar, o pai e a mãe, ou algum dos dois tem que gostar do animal para permitir aquilo. Claro que às vezes, se você mesmo que você não gosta, mas se é para o bem do seu filho, talvez você faça de bom grado. Então não vale essa separação. O cachorro não pode passar da porta, porque não vai funcionar desse jeito. Isso aí para outra coisa. Então você teria que ter um animal que pode ser grande, se você tem uma casa grande, desde que ele seja dócil, desde que ele seja uma espécie mais amigável, como qualquer animal. Eu acho que qualquer cachorro o é, mas tem uns menos, outros mais.
Então você tem que fazer essa escolha, né? Se uma vez que você decidir, você está sabendo que é um investimento, é uma despesa que você vai ter mais trabalho, mas vale a pena, talvez valha a pena você fazer um teste, porque se qualquer coisa, qualquer grau de aumento nas emoções positivas, na interação que ele tiver com esse bichinho, pode lhe ajudar no tratamento. Então é só uma possibilidade, pense nisso e me dê um feedback, me dê uma resposta, me mantenha mais ou menos um retorno com uma informação.